No dia 15 de março, o Brasil inteiro assistiu ao que está sendo considerado o maior ato democrático na nossa democracia. Os protestos de 15 de março, que levaram mais de 2 milhões de pessoas às ruas. Nessa primeira semana, o Congresso Nacional tem feito uma reflexão sobre esse tema e também providências por parte do Planalto estão sendo tomadas. Recentemente, a presidente Dilma lançou o pacote anticorrupção. Está também em jogo o ajuste fiscal. Para conversar sobre esses primeiros desdobramentos depois da grande passeata dos protestos de 15 de março, nós vamos conversar agora com o líder do PMDB, senador Eunício Oliveira. Senador, muito obrigada pela sua presença tão requisitada, né? Eu que agradeço. Segunda vez essa semana, mas é que os fatos estão indo numa velocidade que não tem como não convidar o senhor 2 vezes numa semana. Senador, pacote anticorrupção. 2 itens do pacote são de sua autoria, né? Eu tinha, em 2011, eu analisando processos da Comissão de Constituição e Justiça ainda, eu tomei a iniciativa de fazer um projeto que toda vez que os bens de traficantes fossem apreendidos, ou de corruptores ou de corruptos fossem apreendidos, eles iriam imediatamente para leilão e o do traficante, a ideia era que fosse revertido para tratar de pessoas com dependência química. E dos corruptos ou corruptores, esses valores ficariam retidos, os supostos corruptos ou corruptores, mas que fossem bens apreendidos dessa natureza, para que a gente ficasse com esses recursos já prontos para uma possível condenação, esse dinheiro já fosse incorporado ao patrimônio da União. E se, por acaso, a pessoa fosse absolvida, ela receberia o dinheiro corrigido de uma conta específica que esse dinheiro ficaria. Esse foi um dos projetos que eu tinha apresentado em 2011, que felizmente eu estou feliz por isso. A presidente, talvez sem conhecer esse projeto, mandou um projeto do pacote com mais ou menos o mesmo teor, com um pouco mais ampliado. O segundo projeto, que também não é da minha autoria, mas esse projeto é de iniciativa popular, que virou a chamada Lei da Ficha Limpa, ou a Lei 135, ao ver aquilo, me deparar com a lei não contemplava os demais cargos públicos e somente na esfera federal e quem era detentor de mandato eletivo. Ora, isso não é correto, porque o que nós queremos é um Brasil inteiramente transparente, um Brasil daqueles que desejam ocupar cargo público, seja numa função gratificada, seja na assessoria de um parlamentar, seja na assessoria de um ministro, seja na assessoria do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, ou até do Ministério Público, tivesse a sua ficha limpa para manejar a coisa pública. Então, eu fiz um projeto ampliando a Lei 135 para todos os 3 poderes e em todas as esferas, federal, estadual e municipal. Aprovei esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, ainda como presidente da comissão. Na sequência, ele veio para o plenário do Senado, teve a aprovação do plenário do Senado e está na Câmara dos Deputados, até pedir para que o presidente da Câmara pautasse esse projeto pela importância que ele tem nessa questão do combate à corrupção, que não pode ser um pacote apenas, não pode ser um ato ou um projeto, tem que ser uma coisa permanente, de atenção, principalmente de quem exerce função pública, e tem o poder de fazer leis, ou de propor leis, ou de aprovar leis, que é no caso o Congresso Nacional, tem a responsabilidade de ser exatamente esse espelho que reflete a vontade da sociedade. E foi pensando nisso que eu propus a ampliação da Lei da Ficha Limpa, repito, que está já na Câmara dos Deputados, já passou pelo Senado, já está na Câmara, se a Câmara aprovar, obviamente vai à sanção presidencial. Então, 2 desses itens que vieram, do pacote que veio para o Congresso, eu estou me sentindo contemplado, porque já tinha apresentado desde 2011 esse projeto. Há quem diga, mas esse projeto
o governo já está mandando um projeto que existia no Senado ou na Câmara. Eu acho isso muito bom, porque vai de encontro, né, o desejo do governo com o desejo de um parlamentar, ou de vários parlamentares, porque eu não aprovei sozinho esse projeto, a autoria é minha, mas eu precisei contar com a maioria para que ele fosse aprovado. Então, eu acho que esse pacote tem um papel importante, né, de dar uma resposta às ruas que, pelas pesquisas que nós temos, mais de 60% cobrava, né, cobra do governo, cobra das autoridades, numa manifestação belíssima da democracia, 2 milhões de brasileiros indo para as ruas para livremente, democraticamente, sem nenhuma agressão, defender ali direitos ou colocar a opinião que ele tem sobre o país e sobre a forma de governar. Senador, indo ainda nessa linha, a repatriação de recursos, dessas tantas contas que estão sendo bloqueadas, mesmo o Ministério Público Suíço essa semana bloqueou uma quantia bem grande, né? Desde as passeatas de 15 de março, todo dia a gente tem uma notícia nova. Teve desvio na Caixa Econômica, tem dinheiro fora bastante. Tem como repatriar isso juridicamente? A gente tem instrumento? O Congresso pode criar algum instrumento que dê uma resposta assim concreta para essa demanda do fim da corrupção? Eu acho que, olha, desde que o Brasil virou um país democrático, né, as instituições cada dia se fortalecem mais, né, e isso é muito bom numa democracia. Com isso, todos os processos de desvio de conduta, todos os processos de corrupção, né, eles estão muito assim, acentuados do ponto de vista da sociedade, e eles estão sob um olhar atento de toda a sociedade brasileira, inclusive daqueles que compõem a rede social e da imprensa, né, que é muito vigilante. Então, eu acho que, primeiro, nós precisamos passar o Brasil a limpo, isso é bom, né, sem assodamento, com direito de defesa, dentro de um regime democrático, que é o melhor regime para se viver. É preciso passar o Brasil efetivamente a limpo. E eu acho que essa repatriação do dinheiro, né, quanto de capital do Brasil está lá fora, não o capital da corrupção, não estou me referindo da corrupção, não estou me referindo do tráfico de drogas, mas estou falando de pessoas que colocaram em um determinado momento, né, na década de 80, 90, sei lá quando, dinheiro fora. Esse dinheiro tem que ser repatriado, né, nós temos que fazer a faxina, né, para que esse dinheiro seja repatriado, para que o Brasil, que está aqui numa penúria, né, nós estamos aqui com medidas provisórias que corta direito de trabalhadores, que muda a questão das aposentadorias, né, para economizar tão pouco, quando esse dinheiro podia ser todo repatriado, né, e o governo podia ter uma grande parcela. Nós vamos aprovar um desses itens que foi mandado pelo governo, né, tem um item que é importante, que é exatamente no Tratado de Palermo, que o Brasil faz parte do Tratado de Palermo, que diz que nós temos aqui o direito sagrado de propriedade garantido na Constituição. Mas quando não for compatível a renda do agente público, né, com aquele patrimônio oferecido, ele pode perder o direito de propriedade, né? Então, eu acho que essa é uma outra coisa importante, porque a gente vê muitas pessoas que não têm empresa, que não têm negócio, que não têm herança, e de repente aparece com a vida, né, nababesca, que não tem a menor condição da origem ser origem lícita, comprovada ou lícita. Então, se essa lei vai permitir que as pessoas sejam questionadas quando aparecer dessa natureza, quando for dessa natureza. E se elas comprovarem, através da declaração de imposto de renda, a compatibilidade entre o patrimônio existente e, né, a receita que ele teve declarada, não tem nenhum problema. Agora, se ele não tem receita adequada para aquele patrimônio que ele tem, mesmo que esteja declarado ou que esteja omisso na mão de terceiros, obviamente que nós temos que ter uma providência, e o Congresso Nacional vai agilizar essas matérias, porque elas são importantes. Não apenas para dar essa resposta de imediato às ruas, como nós fizemos aqui no mês de junho,
mas para que o combate à corrupção seja algo permanente, vigilante, e tenha a vigilância do Congresso Nacional. Senador, essa semana o ministro da Justiça esteve aqui, né? O José Eduardo Cardoso esteve aqui terça-feira à noite. Na saída dele, até o presidente Renan falou como é importante que o partido do governo PT trabalhe nas propostas do governo, que o governo se empenhe em tramitar no Congresso Nacional. No dia seguinte teve o anúncio do pacote, no fim da tarde a gente teve a visita do então ministro da Educação no plenário da Câmara. Foi uma situação também atípica, como muitas das coisas que a gente tem vivido. E ficou uma leitura de que, nossa, o deputado Eduardo Cunha acabou com a sua força, com o seu prestígio, o PMDB acabou tirando esse ministro da equipe a partir dessa sessão tão acalorada. Mudou o que no PMDB? Assim, é a primeira vez que a gente está vendo o PMDB dentro do Congresso falar que o governo não pode contar sempre com o esforço do PMDB. Essa leitura está certa, não está? Essas relações mudaram daqui para frente, tudo vai ser diferente? Eu tenho dito que o PMDB, graças a Deus, eu tenho uma única filiação há mais de 40 anos ao mesmo partido, o MDB e o PMDB. Eu tenho dito que estou muito feliz porque o PMDB modulou, né, a sua relação. O que é modular? O Supremo Tribunal Federal, quando uma lei está em vigor e que ela não pode ser interrompida de imediato, ou não pode retroceder no tempo, o que é que o Supremo faz? Ele modula essa lei pela vigia daqui para frente. Pela vigia daqui para frente. E, ao fazer isso, o PMDB me dá muita alegria, porque o PMDB não quer mais ser o partido do carguinho. O PMDB não quer ser mais o partido para ganhar mais um ministério. As pessoas estão dizendo que o PMDB está fazendo pressão no governo por mais um ministério, por mais uma oportunidade. Não é verdade. O PMDB quer ajudar o Brasil, né? Quer que esse sentimento das ruas, né, seja espelhado aqui no Congresso Nacional em ações que nós podemos propor ao governo federal e podemos modificar aquilo que o governo federal encaminha ao Congresso Nacional. Vou dar um exemplo único. Eu estive com a presidenta Dilma e numa reunião com ela, eu posso falar aqui porque foi uma reunião aberta de líder, não foi uma conversa minha com ela, e disse para a presidenta, nós não temos no PMDB a condição de aprovar a medida provisória ou não derrubar o veto da forma como está posto, de 4,5% ou nada. A correção da tabela do imposto de renda, que beneficia. A tabela do imposto de renda é para beneficiar o trabalhador, não é para corrigir a tabela a favor do governo, não. A correção da tabela é contra o governo e a favor do trabalhador. Para a gente falar assim... Atualizar as faixas em função da fazer uma coisa inflação. bem clara, porque alguém já interpretou até imaginando que a correção da tabela beneficiava o governo. Pelo contrário, você vai pagar menos imposto. E o PMDB, eu disse para ela que não tinha condições de levar a bancada do PMDB a aprovar aquela matéria da forma como estava. Ela encaminhou o ministro Levi para o Congresso, aqui para o Congresso Nacional, fizemos uma proposta de negociação, o ministro ponderou, voltou, à noite ele veio, concordou com a nossa proposta e foi encaminhada uma medida provisória negociada com o Congresso Nacional. O que acontece agora? Eu estou me autoindicando como relator para preservar esse acordo. Então, o que significa isso? É que o Congresso Nacional e o PMDB não pode apenas homologar aquilo que chega ao Congresso. O Congresso Nacional tem que ser protagonista de muitas coisas. Para isso que nós fomos eleitos. É para isso que ele existe numa democracia, e só existe Congresso livre numa democracia livre, né? Como nós temos, graças a Deus, no Brasil. Então, essa é a posição do PMDB. O PMDB modulou a sua relação. O PMDB não quer mais ser chamado partido do carguinho, o partido que pressiona o governo por mais um espaço. Quando houver pressão do PMDB a um governo, é para que rumos sejam corrigidos a favor da população. Nós estamos dizendo que vamos ajudar no pacote fiscal. Mas para ajudar a aprovar esse pacote fiscal, ele tem que ser negociado e modificado. E, por outro lado, ele tem que dizer qual a parcela de sacrifício que está sendo feita. Já falou através dessa negociação, vai falar através dessa negociação, e tem que dizer qual é a resposta que nós teremos, né, para o Brasil, para as pessoas. Vai fazer um pequeno sacrifício, né, vai fazer um sacrifício nesse momento, mas para preservar o nível de emprego que temos, para que a inflação não volte,
para que o Brasil retorne ao seu crescimento, à sua normalidade e seja efetivamente construído como o país de todos. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, agradeço a atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento, que eu sou Tânia Horman e que você é nosso convidado para fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV. Para isso é 0800 61 2211, ligação gratuita. Agora, se você quiser rever esse programa, outro da série que nós estamos fazendo sobre essa análise da conjuntura política, ou mesmo os outros programas da TV, senado.leg.br/TV. Até a próxima.